Ficando numa confusão atrás da outra. Péssima aeromoça. Tá? Eu outra não, comissária. Eu vou me jogar. Vai. Hoje, depois de Suave Veneno, Vida ao Vivo Show. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Olá, boa tarde. O Globo Esporte chega com os destaques desta terça-feira para você. O presidente Fernando Henrique vai apoiar a candidatura do Brasil à sede da Copa de 2006. Como estão Corinthians e Palmeiras para o confronto pela Libertadores? E um artilheiro de peladas que já fez mais de 1.000 gols. Isso mesmo, mais de 1.000 gols. Agora vamos conferir como está o ranking das torcidas do Campeonato Estadual do Rio. Quem será que tem levado mais público aos estádios? Pelo regulamento do estadual, o clube que levar mais torcedores aos estádios vai ficar com a maior parte da venda dos direitos de bilheteria. Vale lembrar que nos confrontos entre grandes e pequenos, como foi o caso das duas primeiras rodadas, todo o público pagante é computado a favor do clube grande. Vamos aos números. O Botafogo, apesar da campanha irregular, lidera o ranking das torcidas com um público total de 27.467 pagantes. Em segundo vem o Fluminense, com 22.650 pessoas. O Vasco é o terceiro colocado, com 21.428 torcedores. E em quarto lugar está o Flamengo, com 15.516 espectadores. Então, rubro-negros, é hora de se ligar. Presença nos estádios significa mais dinheiro para o clube e, quem sabe, a possibilidade de ganhar um reforço de seleção para o seu time. O Vasco joga amanhã contra o América de Natal em São Januário pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Rio Grande do Norte, deu Vasco 1-0. O Flamengo também joga amanhã pela segunda fase da Copa do Brasil, só que em Campinas contra a Ponte Preta. E depois de 2 vitórias seguidas no Campeonato Estadual, finalmente a paz e a alegria voltaram ao rubro-negro. Apesar das nuvens negras sobre o Flamengo, o clima no treino é de muito bom humor. Afinal, quem enfrentaria sessões de alongamento rindo se não estivesse feliz? Depois de uma época de crise intensa, brigas na comissão técnica, desavenças em campo, derrotas, o Flamengo agora aproveita uma boa fase. E o nome dessa fase só poderia ser um: vitória, claro. Normalmente quando ocorre uma vitória, a pessoa fica feliz, né? Porque ganha 3 pontos, ganha bicho, ganha elogios, ganha sorriso. Ainda mais com 2 vitórias consecutivas, aí logicamente o clima fica melhor. O Flamengo divide a liderança do campeonato estadual com o Friburguense, o Fluminense e o Vasco. Foram 2 vitórias nos 2 jogos fora de casa. E também teve vitória contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Então são pelo menos 3 bons motivos para tantos sorrisos. Para enfrentar a Ponte Preta amanhã, o time deve ser o mesmo que venceu o Bangu. E se precisar, o técnico Carlinhos promete repetir a formação da equipe com 3 atacantes: Caio, Romário e Piu Piu. Não, só dá uma olhada pra ele, legal, e ver. O Beto olha o narizinho, olha o formato do rosto dele. Foi desde a época da seleção que eu tive a infelicidade de estar com o Beto no quarto. E quando eu cheguei aqui, realmente ele não me apresentou como um Leandro, me apresentou como um Piu Piu. Aí o pessoal fica pegando no pé aí agora. São os reflexos da palavra mágica do futebol: vitória. Um jogador da primeira linha do vôlei brasileiro abandona as quadras por causa da estabilidade de um emprego público. Veja daqui a pouco. E ainda, presidente da República apoia a candidatura do Brasil para a sede da Copa de 2006. Você que está preocupado com a alta dos preços e a volta da inflação, pode estar certo de uma coisa: o consumidor agora sabe quanto custa determinado produto. Ou não sabe? Está na mão do consumidor recusar aumento de preços.
É gostoso. Tenho vontade de beber mais. Antártica. É aquático. Eu achava que era o outro, Certeza que é aquático. mas agora eu não sei mais. Você achava que era Antártica? Ou seja, o Quat é bom, porque eu confundi com a Antártica, que é o Guaraná que eu mais gosto. Quat é demais, pô. É o único que tem. Palavra de consumidor. Quat. Você não sabia que era tão bom. Época conta a história de um guerrilheiro brasileiro que mudou de lado e deu informações que levaram à prisão e morte de muita gente, inclusive de sua própria mulher. Comprar sem entrada é a melhor saída. As Casas Bahia você compra agora. E começa a pagar só daqui a 45 dias. Videocassete LG, 4 cabeças, controle remoto, R$ 349 à vista. Casas Bahia. Precisando de dinheiro? Liga 509-5000 que vai te atender uma pessoa do Cacique. Se você tiver talão de cheque, seu crédito é fácil para Cacique. E você recebe o seu dinheiro sem sair de casa. É ou não é do Cacique? Moon Night, Tecno, Clubber, Hip Hop, tudo em um CD com uma super montagem. É som livre. Você sabe que não está livre de buracos no caminho. Por isso a Rede Manaus criou o Manaus Plus, que dá ao seu pneu, desde que alinhado e balanceado, 6 meses de garantia contra qualquer imprevisto na estrada. Manaus Plus, a certeza de uma garantia a mais. Um atleta decide trocar a instabilidade do esporte de alto nível pela segurança de um trabalho estável. E quem acaba ficando desfalcado é o vôlei brasileiro. Paulistano Marcelo começou a jogar vôlei no Palmeiras, depois em Pindamonhangaba. Em 98, a grande oportunidade no time de Suzano. Foi campeão da Copa São Paulo, paulista e ganhou um título internacional. Mas nem só de vôlei vivia o líbero de sucesso. Aos 20 anos, ele entrou para a Polícia Civil da cidade de Pindamonhangaba. Hoje, é o encarregado da Ciretran. Para brilhar nas quadras, usou as férias e as licenças prêmio. 5 meses depois, Marcelo voltou para os exames de motorista. A habilitação para dirigir depende da aprovação dele. Hoje, nós poderíamos dizer que o passe do jogador Marcelo pertence ao governo do estado. Afinal, foi por causa desse emprego que ele ficou sem licença para jogar vôlei. Marcelo bem que tentou. Queria o afastamento não remunerado por 2 anos, mas não conseguiu. Ele teve de abandonar a Liga Nacional pelo Suzano na 2ª rodada do retorno. Por causa da família, do emprego seguro que você tem no estado, né? Então, e a gente ficar dependendo de quando vai sair isso aí, a gente não pode ficar, né, fora disso. Então eu decidi por voltar e ficar no meu emprego novamente. Conversei com o pessoal de Suzano e eu resolvi que tem que ser dessa forma. Não vai sentir saudade da bola? A gente sente, né? Eu não vou sentir, né, do alto nível que eu estava jogando, né? Mas a gente vai jogar aqui pela região, sem problema algum. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi recebido ontem pelo presidente da República e apresentou os projetos do Brasil para a realização de grandes eventos internacionais. Segundo Ricardo Teixeira, as propostas foram bem recebidas por Fernando Henrique Cardoso. Estamos com 3 grandes projetos, 2 para o ano de 2000 e o outro para 2006, que é a Copa do Mundo. E ele integralmente apoiou esses projetos da CBF, dizendo que inclusive vai nos auxiliar com toda a estrutura que for possível, que seria a realização do Campeonato Mundial de Clubes em janeiro do ano que vem aqui no Brasil. Posteriormente, no 2º semestre, o Campeonato Mundial de Futebol de Salão também no Brasil. Ricardo Teixeira analisou as chances do Brasil sediar a Copa de 2006. Olha, acho que o Brasil tem tudo. Se você raciocinar friamente, a Inglaterra fez a sua última Copa em 66, a Alemanha fez em 74, o Brasil fez em 50. Quer dizer, então nós estamos atrasados em Copa do Mundo em relação a eles. E depois os votos da Europa vão se dividir. Eu tenho convicção absoluta que o Brasil vai ter bastante apoio, principalmente dos países latinos. E descartou a possibilidade de realizar uma competição conjunta com a Argentina. Sem chance, o Brasil é candidato único. Acho que isso que aconteceu de Coreia e Japão tem causado grandes transtornos. E além do mais, você sabe melhor do que ninguém que nem a Argentina nem o Brasil precisam dividir a Copa do Mundo.
O técnico Vanderlei Luxemburgo anunciou a convocação do atacante Jardel do Porto para os 2 amistosos da seleção brasileira na Ásia contra Coreia e Japão. Ele entra no lugar de Elber, que vai ter que operar o joelho esquerdo. Como estão Palmeiras e Corinthians na véspera do jogão pela Libertadores? Veja daqui a pouco. E um centroavante de Peladas que já fez mais de 1000 gols, tudo catalogado. Bate-boca no Botafogo. Valdir Espinosa e os dirigentes trocam acusações depois da demissão do técnico. No meio dessa confusão, o treinador interino Dé prepara a equipe para o jogo de amanhã contra o Criciúma pela Copa do Brasil. O gol do atacante Nevada do friburguense colocou Valdir Espinosa numa fria. Ele foi demitido por telefone horas depois do jogo. A derrota por 1-0 era o que faltava para os dirigentes, que andavam insatisfeitos com os métodos do treinador. Estou curioso pelo seguinte, porque eu não quero não é só ver a notícia. Quero ver o olhar, quero ver esse olhar aqui. Olhar de frente e falar. Espinosa saiu por esse motivo. Um time que não demonstra taticamente jogadas, não produz, é um time que chega mais pelo coração ao ataque, mas chega ao ataque, os jogadores não sabem o que fazer com a bola. A gente vê em diversos casos, até o Bebeto voltando até a defesa para pegar a bola. Quer dizer, o time não está bem organizado taticamente, não tem um esquema de jogo, não tem um padrão de jogadas definidas. O Botafogo estava no Campeonato Brasileiro, perigando cair para a 2ª divisão, e me chamaram para salvar o Botafogo da 2ª divisão. O Botafogo permaneceu na 1ª, um projeto para de janeiro a dezembro, de contenção de despesa, reformulação de equipe, colocação de jogadores das categorias inferiores, que há muitos anos o Botafogo não fazia, estava dentro desse projeto. Para no Campeonato Brasileiro, o time investir um pouco mais e fazer um bom brasileiro. Primeira derrota. Tchau, projeto. Em 23 jogos, Valdir Espinosa venceu 9, empatou 6 e perdeu 8 partidas. Foram 5 meses e meio de trabalho. O torcedor tem opiniões diferentes sobre a demissão do técnico. Eu observei que o Botafogo não tinha treinado a parte principal, que é o conjunto. É um grande treinador, conhece futebol como poucos. Eu não demitiria o Espinosa de forma alguma. O Espinosa começou muito bem no Botafogo, mas relaxou, afrouxou, né? Deixou ser dominado pelos jogadores, aí foi o fim dele. Quando a bomba estoura, alguém tem que pagar o pato, e Espinosa que pagou. Palmeiras e Corinthians jogam amanhã no Morumbi pela Libertadores, jogo que você vai ver ao vivo aqui na Globo. Para Veloso, criticado por parte da torcida, vai ser mais um degrau na escalada em busca do recorde de Leão, o goleiro que mais vezes atuou pelo Palmeiras. O cruzamento na área, uma saída em falso, o gol de empate do Olímpia. Esta sequência de lances inesperados fez o estádio Palestra Itália desabar em vaias sobre Veloso. Parte da torcida não perdoou o erro. Veloso está certo de que as críticas ao seu desempenho não são uma unanimidade entre os palmeirenses. O pessoal que se manifesta de uma forma diferente. São sócios do Palmeiras? Não sei quem são. É um pessoal que se manifesta de forma diferente dos outros. Realmente a turma da arquibancada, que eu considero que são os verdadeiros torcedores que vestem a camisa do clube, com esse a gente não tem problema nenhum. Você acha que aquelas manifestações podem prejudicar o desempenho dele nesse próximo jogo aí pelo Corinthians, que é pela Libertadores? Não, não vai prejudicar, é no Morumbi. O problema é o Parque Antártico. É, claro, o Morumbi, quem vai no Morumbi são os torcedores do Palmeiras. Quem vem no Parque Antártica, alguns do lado de cá, onde fica o meu banco, eles vêm com a intenção já de criticar desde que chega. Com o apoio de Luiz Felipe Scolari, Veloso treina todo dia para estabelecer, e bem amanhã, a marca de 454 jogos com a camisa número 1 do Palmeiras. O Leão está a 170 partidas na minha frente, né? Com certeza eu vou fazer pelo menos mais umas 300 partidas. O Corinthians se acerta para o clássico de amanhã, procurando esquecer o tropeço do fim de semana. O Rafael não ficou nada preocupado com a derrota do Corinthians para o São Paulo. Mas com o papai Ney foi diferente. E ele teve de correr para uma reunião da equipe com o técnico Evaristo de Macedo. 1 hora depois, o treinador levou para o campo apenas alguns jogadores, na maioria reservas, frustrando esses observadores do Bayern de Munique que pretendiam ver Fernando Baiano e confessaram ter interesse no atacante.
Evaristo poupou os titulares, preservando seus corpos e mentes para pegar o Palmeiras amanhã pela Libertadores. Tudo bem, apesar do desfalque. Nesse lance, no domingo, o zagueiro Batata rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. Ele foi operado ontem e passa bem. Por isso, já para a partida de amanhã contra o Palmeiras, o técnico Evaristo de Macedo prepara a volta de Cris como titular na zaga corintiana. Cris participou dos 2 últimos jogos do Corinthians e tanto contra o Cerro Porteño como contra o São Paulo, cometeu pênaltis. Mau posicionamento e um pouco de falta de ritmo, né? Ele jogou muitos jogos aqui no Corinthians e não fez pênalti. Com a confiança do treinador, Cris quer transformar esse time do V em vitória. Futebol brasileiro é sem dúvida o campeão mundial de originalidade. Veja o caso de um time paraibano. O presidente do Peri Lima se olhou no espelho e descobriu o reforço certo para a sua equipe. A Associação Desportiva Peri Lima está participando pela primeira vez do Campeonato Paraibano de Futebol Profissional da Primeira Divisão. Um time cuja estrutura praticamente não existe. A Associação Peri Lima é bancada exclusivamente pelo presidente do time. Treina num campo de pelada e não tem torcida. A novidade agora é que o presidente da Associação Desportiva Peri Lima se inscreveu como atleta e, mesmo sendo um cinquentão, vai entrar em campo. É que o time dele não estreou bem no primeiro campeonato da história do clube. Perdeu de 5-0 para o Nacional da cidade de Patos. Na preleção feita com os jogadores, o técnico pede para ajudar o presidente em campo. Eu quero que vocês desempenhem esse papel, dando uma força a ele e torcer para que ele faça uma boa partida e com isso nós vamos lucrar com isso, por que não? E os jogadores já sabem, no jogo a bola tem que passar pelos pés do presidente. A gente depende dele, a gente tem que tocar a bola sempre nele para ver se ele dá o ritmo de jogo aos companheiros. E quando o presidente errar? Vamos recuperar a bola para depois devolver a ele, né? Quero levantar essa bandeira de mostrar que a pessoa, tendo um pouco de perseverança, ele chega a 50 anos com condições de jogar no meio da garotada de igual para igual. Bem, o presidente participou desse coletivo, fez gol e acha que vai fazer bonito na estreia dele contra o 13. E por falar em loucuras do futebol brasileiro, uma delas ameaça o reinado de Pelé. Um artilheiro está chegando próximo do recorde de 1.281 gols do maior jogador de todos os tempos. Você acredita? Esse é Ricardo Costa, o Rato, 28 anos. O maior artilheiro do Brasil na atualidade. Marcou 1.003 gols em 423 jogos. O Ramiro descobriu ele numa festinha de criança, Rato fazendo embaixadinha com quibe brigadeiro. Trocando lá, foi assim que ele aprendeu. Rato é o abençoado craque de um futebol que não tem Maracanã. Não movimenta milhões e que é jogado em um campo em que nem grama nasce. Rato é a estrela do Azulino, time de futebol de pelada do Rio. Ronaldinho já fez 283 gols, Bebeto 500, Romário 650. Como provar que o Rato fez mais de 1.000 gols? Aqui, Regis, é o livro comprova, tá tudo escrito. Tem zagueiro que vai ver essa reportagem e vai se lembrar que levou 15 gols do Rato, vai chorar. Gol 800 foi marcado no dia 24 de maio de 97 contra o time do Mosquito. Um massacre do Azulino por 9-2, 4 gols do Rato. Rato é show. O primeiro gol foi contra quem? O primeiro foi contra o nosso maior adversário, Peito de Pombo, foi aqui nesse campo. O gol 500 foi no aterro. Contra quem? Contra o Sindicato dos Porteiros, mesmo time que eu fiz 1.000. As provas apresentadas não convencem os rivais. No futebol de pelada também há muita vaidade. Você contesta a artilharia do Rato? Contesto. Hoje nós vimos 6 a 2. Ele não fez todos esses gols? Eu não acho que teve. Porque ele é muito fraquinho, cara. É fraquinho. O futebol dele não dá pra fazer isso. Não dá, ele é fraquinho demais. E aí, Rato? Eu tenho pena de um jogador assim, ele já tá aposentado. Odiado e amado, Rato vive os seus momentos de craque e com regalias. O clássico contra o Minhocão, por exemplo, começa depois da hora marcada, por culpa dele. Estrela, agora sempre o último a chegar. O jogo é muito disputado, às vezes com algum exagero. Marcação especial, claro, só para o artilheiro. O esquema é na base do pega-ratão. Quem está do lado de fora tenta provocar. Aê, Rato, tu meteu o gol porque não tinha gato, hein?
Rato nem liga. Sangue frio de matador só tem um objetivo: o gol. O azulino vence o Minhocão por 6-2. Rato, mais uma vez, cumpre sua função. 2 gols para manter viva a chama que arde no peito dos fãs. Poucos, mas felizes fãs desse artilheiro do reino do futebol diversão. O Ratinho fez muitos gols, ele já fez mais de 1000. Passou Bebeto, passou Romário, é o artilheiro do Brasil. O Ratinho fez muitos gols, ele já fez mais de 1000. Passou Bebeto, passou Romário, é o artilheiro do... Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte é saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.